Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Ivan Santos e é com muita alegria que damos início a mais um programa Fora da Caixa. Neste dia estaremos aqui entrevistando o pastor Átila Ribeiro, um grande teólogo, escatólogo e também um grande exegeta, né? É com muita satisfação que nós o recebemos aqui e já fica evidente a todos, nós teremos aqui uma discussão escatológica em um nível mais exegético, mais detalhado e minucioso nos textos bíblicos. Pastor Átila, é um prazer recebê-lo. Amém, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. É um privilégio imenso poder estar aqui com o pastor Ivan Santos, que, no meu ponto de vista, é um grande debatedor, um grande teólogo, um grande expositor da palavra de Deus. Privilégio, pastor Ivan, estar aqui com o senhor e poder, de alguma maneira, contribuir, compartilhar com este programa, que, diga-se de passagem, tem sido uma bênção de Deus para todos os irmãos amantes da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de mandar um grande abraço aqui para todos que estão nos ouvindo, minha família, minha esposa Letícia, meus filhos Tainá e Yuri, meus amigos que contribuíram para que eu estivesse aqui, podendo participar dessa entrevista, meu grande amigo pastor Haroldo, aqui de São Paulo, que está me hospedando aqui na sua casa, me levando, me transportando, meu amigo Ronaldo, que me trouxe, enfim, meus amigos que contribuíram, e mais uma vez é um prazer poder somar com esse tema. Vamos falar um pouco sobre a escatologia bíblica, que é um tema que tem estado em evidência, principalmente nos últimos dias. Em todo o período da igreja, teve doutrinas que sobressaíram, até por causa da urgência do momento. Atualmente, a escatologia bíblica. À medida que nós vamos nos aproximando do fim, esse tema se faz necessário esmiuçarmos, estudarmos, e é claro que com o tempo da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, não dá para esmiuçar de forma completa, mas eu espero que o tempo disponível que vamos ter aqui possa de alguma forma contribuir. Pois bem, Átila, um texto que é muito utilizado no debate escatológico diz respeito ao tempo do arrebatamento. Isso é, a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. E o texto é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde há uma promessa de que a igreja de Cristo será guardada da hora da provação que há de vir. Aquele texto ali, ele, de alguma forma, quando fazemos uma análise exegética, ele favorece ao pré-tribulacionismo, aquela perspectiva de que a igreja será isenta da grande tribulação. Como que você faz uma análise exegética comprovando um arrebatamento pré-tribulacional com base em Apocalipse capítulo 3, versículo 10? Uma excelente pergunta, diga-se de passagem, né? Apocalipse capítulo 3, verso 10, onde o texto diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar ou para tentar os que habitam sobre a terra. Esse texto, ele tem sido usado tanto por pós quanto por pré-tribulacionistas, para comprovar aqui, de alguma maneira, ou o arrebatamento pré ou o arrebatamento pós. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: nós não temos aqui no texto algo que fala sobre o arrebatamento diretamente, pastor Ivan. Mas no nosso ponto de vista pré-tribulacionista, aqui nós temos, digamos que, os efeitos ou o efeito do arrebatamento. Até porque não tem a palavra arrebatamento no texto e etc. Mas se nós fizermos aqui uma sincronia com outros textos, em primeiro lugar, é notório que a Bíblia diz no Novo Testamento, em vários outros textos, vou citar pelo menos mais 2, além desse, de que a igreja vai ser guardada. Por exemplo, Apocalipse, Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz que Cristo nos livra da ira vindoura. Sim. Capítulo 5, verso 9, que nós não fomos destinados para a ira. E Paulo vai dizer que nós seremos arrebatados, e etc, e etc. Então, quando nós olhamos para Apocalipse 3:10, quando o texto diz: como vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra, ou para tentar os que habitam sobre a terra.
Nós olhamos para esse texto e vários estudiosos, vários debatedores, eles se apegam apenas na preposição ek. O texto grego de Apocalipse 3:10, todo o texto diz: Rot epteres ton logon tes rupomonesmu kagose tereso ek tes horoto perasmu tes melusas erkestai epites oikumenes roles peirassa e tus katoikuntas epites gis. É a expressão grega. Eles, quando vão discutir esse texto, eles se apegam à preposição ek, que eu preciso ser sincero, ela sozinho, eu já até disse isso em outras oportunidades que eu tive de discutir esse texto com algumas pessoas, a preposição ek sozinha, ela pode prevalecer ou apoiar tanto o pré quanto o pós. Porém, eu tenho alguns pontos nesse texto para destacar. Antes de eu falar, por exemplo, sobre a preposição ek, eu gostaria de falar sobre a expressão peirasmu, ali que está no genitivo, da tentação. Aliás, a grande tribulação, ela tem dois propósitos. Este é o primeiro propósito da grande tribulação: provar os que habitam sobre a terra. A expressão peirasmu ali, que é da tentação, de acordo com o comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, na página 73, ele diz, 737, ele diz, sem dúvida, trata-se de uma referência ao tempo de tribulação que João descreve em Apocalipse do capítulo 6 ao 18 ou ao 19. O tempo de angústia para Jacó, Jeremias 30, verso 7. Porque algumas pessoas pensam que isso daqui faz uma referência apenas à igreja daquele período. A referência imediata, ela pode ser a perseguição oficial romana, que estava por vir. Mas a referência final é a grande tribulação que sobrevirá a toda a terra antes de Jesus Cristo voltar e estabelecer o seu reino. Então nós temos aqui um ponto interessante. Primeiro, tentar os que habitam sobre a terra. Essa expressão, ela é importantíssima no grego. A expressão ali é tus katoikuntas epitesges. Esse período da tribulação, ele tem em vista os que habitam sobre a terra, e não a igreja. A mesma expressão que ocorre aqui, katoikuntas epitesges, ela ocorre em Apocalipse capítulo 6, verso 10, capítulo 11, verso 10, capítulo 13, versos 8, 12 e 14, capítulo 14, verso 6 e também no capítulo 17, verso 8. Na sua utilização, João ele não oferece uma descrição geográfica, mas sim uma classificação moral. É o primeiro ponto. Um estudioso chamado Chesem, ele escreve o seguinte, a palavra habitam aqui, que no grego é katoikel, é forte, segundo Chesem. Ela é usada para descrever a totalidade do Deus que habita em Cristo. Se nós pegarmos o texto de Colossenses capítulo 2, verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra é essa. Ela é usada para a moradia permanente de Cristo no coração do crente, em Efésios 3, verso 17, e também dos demônios retornando para obter posse absoluta de um homem. Mateus capítulo 12, verso 45, Lucas 11, 26. Agora, essa palavra ela é diferente da palavra oikel, que é o termo geral para habitar, e também de paroikel, que tem a ideia de ser transitório ou visitar. De acordo com Henry Chenzen, no seu livro Will the Church Pass Through the Tribulation, na página 28 e 29, ele diz o seguinte, o termo katoikel inclui a ideia de permanência. Dessa maneira, o julgamento referido em Apocalipse 3:10 dirige-se aos habitantes da terra daquele dia, aos que se estabeleceram na terra como se fosse a sua verdadeira casa, aqueles que se identificavam com o comércio e a religião da terra. Ou seja, estão apegados aqui. Essa expressão em hebraico, ela aparece de duas formas. A expressão primeira é Yoshevet Tevel, e a segunda é Yoshevel Haaretz. O Tanar, só por questão de informação, Tanar é um acróstico do Antigo Testamento judaico. T de Torá, N de Nevim e Q de Ketuvim, no rei de Ketuvim. Lei, profetas e escritos. É a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus. Ela menciona 5 vezes a primeira expressão, que é Yoshevel Tevel, Isaías capítulo 18, verso 3, capítulo 26, verso 9, Salmo 33, verso 8, Lamentações de Jeremias 4, 12, e nesses textos se referem a todos os seres humanos. Porém, há um texto de Isaías capítulo 26, verso 18, o termo vai incluir todo o povo de Deus e se refere ao mundo pagão, que é os habitantes do mundo.
A expressão em hebraico ali é Harinu halnu kemo yaladen ruach yeshot balas eretz uval e pelu yoshevel tevel. É a expressão em hebraico. Essa expressão yoshevel tevel parece ali, ou aparece ali como se fossem os habitantes do mundo. Já a segunda expressão, pastor, que é Yoshever Haaretz, ela aparece mais de 20 vezes. E ela pode se referir, em primeiro lugar, a todos os seres humanos, em segundo lugar, às tribos pagãs, e em terceiro lugar, aos judeus que estão em sua terra. De acordo com o comentário judaico do Novo Testamento, na página 873, ele diz o seguinte: aqui, em Apocalipse 3:10, pelo contexto, a expressão os que habitam sobre a terra, como em Isaías 26:18, se refere a todos os seres humanos sobre a terra, exceto aqueles devotos ao Senhor, em outras palavras, todos que seguem a besta. Ela cita referência de Apocalipse 13, verso 3, verso 8, e não se revoltam para Deus. Então aqui nesse contexto, a expressão os que habitam sobre a terra não se refere à igreja. Até porque, outra coisa interessante de forma exegética no texto, é o infinitivo peirassai, que é tentar para expressar propósito. Joseph Henry Thayer, ele diz o seguinte no seu léxico Greek English, inglês é mais a área do senhor, né? Que eu vou me arriscar aqui. Greek English Léxico of the New Testament, na página 498, ele diz o seguinte: quando Deus é o sujeito, essa palavra significa infligir males a alguém para provar seu caráter e sua constância na fé. A igreja, ela não precisa desse teste, porque ela está aperfeiçoada em Cristo. Se nós pegarmos Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10, o texto diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. No verso 10, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então observe que a igreja não precisa ter esse caráter testado. A igreja está aperfeiçoada em Cristo. Então, o primeiro ponto de Apocalipse 3:10 é esse. O alvo ali é os que habitam sobre a terra. Sim. E para provar, para ver o seu caráter. Né? E o segundo propósito da grande tribulação é em relação a Israel. Se nós pegarmos, por exemplo, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, o texto diz assim: ó, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o propósito ali é preparar Israel para a chegada do reino milenar. A grande tribulação vai fazer isso. O primeiro ministério de João era preparar a nação de Israel para a vinda do rei. Então o Elias que está por vir, antes do terrível dia do Senhor, tem um único ministério. Qual é esse ministério? Preparar um remanescente em Israel para a chegada do Senhor. Para esse ministério, não é necessário a igreja. Por quê? Ela é sem mancha, ruga ou qualquer outra coisa. Maravilha. Entendeu? É o primeiro ponto de Apocalipse 3. E aí nós temos também a questão da preposição ek, né? Que inclusive alguns pós-tribulacionistas tentam fazer uma defesa da igreja sendo preservada em meio à grande tribulação, recorrendo a João, capítulo 17, versículo 15. Então, o que você tem a dizer sobre a preposição ek, especificamente também sobre o seu uso lá em João, capítulo 17, versículo 15? Perfeito. É a segunda parte de Apocalipse 3:10 que eu trataria. A expressão ali é guardar da hora ou na hora, porque algumas pessoas dizem o seguinte, o verbo terel ali, ele vai tirar a força da preposição ek. Ela não vai significar da hora, mas na hora. Bom, o texto grego, como eu já citei, vou citar somente a parte que nos interessa aqui, a expressão aqui é kagossetereso ek teshora tu perasmu. A expressão ali, o verbo terel, ele é usado 70 vezes no Novo Testamento e ele tem um significado básico de guardar, preservar, proteger ou observar. Quando nós pegamos a palavra, o senhor como bom exegeta, o senhor sabe que o contexto é que vai determinar a natureza do significado da palavra. Aqui, nesse sentido, a natureza da guarda ou da proteção, ela vai ser determinada pelo contexto. Como eu disse no início, a preposição ek sozinha, eu preciso ser honesto com essa expressão, ela pode da mesma forma favorecer tanto o pré quanto o pós. Só que
Por quê? Algumas vezes ela vai implicar emergência. Emergência em algo. Por exemplo, João capítulo 20, verso 1. Ela vai indicar nesses textos separação. Então ela pode indicar emergência? Pode. Mas ela também tem textos que ela pode indicar separação. João capítulo 20, verso 1, Atos capítulo 12, verso 5, 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Lá ela vai indicar separação, ok? Agora, em Apocalipse 3:10, eu tenho pelo menos 3 pontos gramaticais aqui que favorecem o pré-tribulacionismo. Existe um estudioso chamado Edgar. Ele aponta que, embora ek seja frequentemente combinado com verbos de movimento, ao transmitir a ideia de emergência, ek não pode ser combinado com o verbo de não movimento. Terel ali, por exemplo, é um verbo estativo, é um verbo de não movimento. Então ela não pode significar emergir. Não é um verbo de movimento. Ali é um verbo estativo. Segundo ponto, João poderia ter usado, por exemplo, terel com en, eis ou dia. En é na. Eis é para, e dia através. São 3 preposições, né? Se ele quisesse comunicar o sentido de preservar na ou através da tribulação, ele poderia usar essas 3 expressões, em, eis ou dia. E não é a questão em Apocalipse. Por exemplo, a frase terel en, ela vai ocorrer pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. E ela vai conotar a ideia de existência continuada dentro de um estado de condições. Atos 12, verso 5, 1 Pedro capítulo 1, verso 4, Judas, verso 21. Por exemplo, vamos começar com 1 Pedro com Atos 12, verso 5. O texto diz, Pedro era guardado na prisão. Olha ali, ó. Guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A expressão grega ali é Petros etereito entefilake. A expressão ali está etereito, não terel, né? Porque ali está no imperfeito indicativo voz média passiva. Então ela tem o etereito, que é o aumento ali, que é a indicação do tempo passado no grego. No capítulo 1, verso 4 de 1 Pedro, olha o texto. Para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós. A expressão grega desse texto é teteremenem en uranois eis rmas. Nós temos ali o teteremenem, que é um particípio no tempo perfeito, voz média passivo no acusativo, feminino singular. Observe que está sendo usado com a preposição en, ok? E o último texto, o terceiro que eu citei, é Judas, verso 21, que diz, conservai-vos no amor de Deus. A expressão ali é realtus en agaptu teressate. O teressate ali está no aorista imperativo de voz ativa, na segunda pessoa do plural. Então, terel en, que é guardar na, ele não pode ter o mesmo significado de terel ek, que é guardar da. Em Apocalipse 3:10, ali é terel ek. Né? E sobre o texto de João, capítulo 17, verso 15, é um texto que mostra que lá a preposição ek não perdeu sua força. Exatamente. Ok? É o terceiro argumento que eu tenho nesse texto de Apocalipse. A expressão ali, ó, João capítulo 17, verso 15, Jesus diz, não rogo que os tire. A expressão ali é hares, que é um verbo no subjuntivo de voz ativa. Não rogo que os tire do mundo. A expressão é que usada ali. Mas que os guarde teresses de o maligno. A expressão no grego ali é o que erotou rina ares autu ek tu cosmo al rina teresses autus ek tu poneru. A parte B desse verso está contrastada com a parte A, como vai ser indicado pela conjunção alá, que é uma adversativa. Ela vai indicar a segunda cláusula. Ser guardado do maligno é preservação de uma posição externa. João 17, verso 15, a parte A. O ensino de João 17, verso 15, parte B, então, ele é paralelo à ideia de Apocalipse 3:10, que é proteção contra algo e não proteção interna. Então esse texto é muito claro em mostrar que naquele texto a preposição não indica que a igreja vai imergir na tribulação e ser guardada na. Por quê? Vamos lá. Embora os cristãos eles devam permanecer no mundo,
que está sob o controle de Satanás, como indica 1 João 5, verso 19, eles serão preservados do poder de Satanás em um sentido espiritual. Isso está em contraste com ser retirado com Hades Ek do mundo, João 17, 15, que comunica a ideia de separação melhor do que Terel Ek. No entanto, uma vez que os crentes já estavam no mundo, então Ek, com airo, deve significar de dentro para fora. O próprio sentido que os pós-tribulacionistas interpretam Terel Ek. Então observe que o sentido é diferente. Então, para os pós-tribulacionistas que usam esse texto, é claro que eu digo isso de forma muito respeitosa, nossos irmãos pós-tribulacionistas, para eles que usam esse texto de Apocalipse, a proteção então é parcial, seletiva. Por quê? Muitos santos vão sofrer e vão morrer nas mãos de Satanás do anticristo, como indica Apocalipse 6, versos do 9 ao 11, Apocalipse 7, verso 14. Então aquela proteção, se aqueles que usam Ek para dizer que a igreja vai passar na tribulação e vai ser preservada, é uma preservação parcial, seletiva. Não vão ser todos, então, que vão ser protegidos. Ok? Um estudioso chamado Moore, ele pergunta o seguinte: devemos supor que Deus concede aos santos, no final da história, uma proteção contra os danos físicos que ele não deu aos seus santos ao longo da história? É o que muitos perguntam, né? Ah, mas Deus não protegeu a igreja no passado, por que vai proteger agora no futuro? A resposta da promessa de Jesus é um sim. É um sim. A ideia de proteção espiritual, não física, dentro da grande tribulação, ela perde o objetivo da promessa. O foco da promessa está na proteção da hora, não do julgamento. Embora nós temos ali dois genitivos no grego, né? Da hora da tentação, não vou trabalhar aqui agora, mas ali indica que nós seremos guardados da hora da aprovação. Então, em resumo, para voltar a palavra para o senhor, a igreja ela tem a promessa de proteção contra a ira escatológica de Deus. Não só nesse texto, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 9. Então, o tempo da ira de Deus é toda a tribulação de 7 anos. Não apenas a segunda parte da tribulação ou o derramamento final da ira de Deus, como alguns colocam a ira mais para o final e perto do retorno de Cristo. Além disso, a igreja está prometida em Apocalipse 3:10 que será guardada desde a hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro. Então, a interpretação pré-tribulacional de Apocalipse 3:10, ela parece ser importante, mas o pré-tribulacionismo não se baseia apenas nesse versículo. Na verdade, como eu já disse no princípio, o arrebatamento não é explicitamente ensinado em Apocalipse 3:10. O verbo terel, por exemplo, não tem a mesma ideia forte de harpazo, usado em 1 Tessalonicenses 4:17. Então, em 3:10 de Apocalipse, nós vamos descrever ali os resultados do arrebatamento, não o arrebatamento em si. A proteção deste tempo pressupõe, obviamente, a remoção da igreja antes desse período. Fantástico, Átila. Eu acho muito interessante essa análise exegética, porque ela fortalece, de fato, a perspectiva pré-tribulacional. Conforme você muito bem expôs, a aprovação é de âmbito global. Então, o guardar fora da tentação realmente nos traz a ideia de que a igreja tem que ser retirada da terra, porque a provação ou a futura grande tribulação, ela não é local, o que o texto deixa muito claro. Pois bem, Átila, nós vamos então para uma outra questão. Eu quero te levar agora para o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, pois ali nós temos uma passagem bíblica onde alguns pós-tribulacionistas se apegam, né, à questão do dia do Senhor, que eles fazem uma leitura ali como sendo o arrebatamento da igreja, e assim o anticristo não pode surgir antes do arrebatamento da igreja, naquela perspectiva pós-típica. E nós temos toda uma análise ali exegética, né, que pode ser feita também, que, ao meu ver, esse texto é mais um dos textos que favorecem o pré-tribulacionismo. Certa vez eu ouvi um pós-tribulacionista dizendo: esse foi o texto que me convenceu do pós-tribulacionismo. E quando nós fazemos ali a definição do dia do Senhor, fica muito claro, né, o que é o dia do Senhor. Mas em termos exegéticos, por exemplo, nós temos ali, já no começo do texto, né, o capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses, que vai dizer: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
e pela nossa reunião com Ele. Essa vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. O que você tem a nos dizer aí, fazendo uma análise exegética dessa declaração de Paulo? O que seria essa vinda, parúzia, né, ali no grego, essa reunião da igreja com Cristo? Bom, esse é um texto, eu ouvi um pré-tribulacionista dizer isso, né? Eu vou tornar minha as palavras dele. O texto de 2 Tessalonicenses, não só o verso 1, o verso 3, o verso 6, o verso 7, todo o texto. É um texto que eu me deleito, digamos assim, porque ele é pré-tribulacional, obviamente. Por contexto exegético, por contexto gramatical, por contexto imediato, remoto e por vários outros motivos. Vamos lá. Dizer que o verso 1, por exemplo, é um verso importante do texto. O texto começa assim, vou ler a nossa versão, meio da revista corrigida. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A maioria, se não todos, mas uma boa parte, olham para esse verso e eles confundem o seguinte: a reunião com Cristo e a vinda do Senhor é o mesmo evento. Nós temos aqui uma regra importante, gramatical, na língua grega, que nós chamamos de regra de Granville-Sharp. Realmente, Daniel Wallace, por exemplo, falando sobre essa regra na página 271 e 272, ele fala o seguinte, olha, Sharp realmente notou 6 regras sobre o uso do artigo. O nome dessa regra é ASKS, né? A-S-K-S. Artigo, substantivo, cai, que é a conjunção, e o substantivo. Por causa da sua importância para os textos que tratam da divindade de Cristo, a primeira regra das 6 ficou mais conhecida. Nessa construção, artigo, substantivo, cai, substantivo, o segundo nome se refere à mesma pessoa mencionada com o primeiro nome quando, aí tem aqui 3 pontos importantes, quando não for impessoal, não for plural e não for nome próprio. Aqui, por exemplo, nós temos 2 substantivos impessoais. A vinda do Senhor, parousia, e a nossa reunião com ele, sinagogue. São 2 substantivos impessoais. Não se aplica nesse texto a regra de Sharp. Portanto, diz Wallace, na página 271, portanto, de acordo com Sharp, a regra será aplicada só e exclusivamente com nomes pessoais singulares e nomes que não são próprios. A importância desses requerimentos pode ser submetida caso não se atente para o seguinte princípio. Sharp aplicou quase e sem exceção a nomes que detinham essas 3 características. Palavras de Daniel Wallace. Más compreensões derivam-se da não familiarização com as restrições classificadas por Sharp. Wallace, ele falou sobre um estudioso chamado G.B. Wiener, que é o grande gramático do século XIX, que quase que extinguiu por intimidação a regra de Sharp. Ele diz o seguinte, o resultado disso, sobre a regra de Sharp, foi o seguinte, ao se incluir nomes plurais e impessoais como parte da regra, nós vamos minar a aplicação feita por Sharp em Tito capítulo 2, verso 13, que fala sobre a divindade de Cristo. Essa regra vai deixar de ser absoluta. Nós vamos minar essa regra. Ou seja, as exceções da regra de Sharp fazem parte, na verdade, do enunciado da regra e estão realmente sobre o escopo da mesma. Logo, não são exceções, mas a regra. Wallace diz isso na página 273. Palavras dele na nota de rodapé da página 273. Olha o que ele diz. A lista daqueles que entenderam mal a regra inclui eruditos notáveis. E quem diz isso é Daniel Wallace. Ele diz J.H. Moulton, H. Robertson, Dana Mantei, M.J. Harris, F.F. Bruce, C.F. de Mauli, entre outros, né? Ele coloca etial, entre outros. Então, muitos interpretaram a regra de Sharp. Agora, esse texto de Tessalonicenses 2, verso 1, ele vai impactar a discussão em alguns círculos evangélicos sobre o tempo do arrebatamento. Palavras dele também.
muitos pós-tribulacionistas, não dispensacionalistas, têm considerado que os dois termos possuem o mesmo referente. Precisamente, palavra de Wallace, uma vez mais, porque entendem mal a regra de Sharp e seus requerimentos específicos. Visto que a construção, a SKS, ela envolve substantivos impessoais, o mais alto grau de dúvida é lançado sobre a probabilidade dos termos se referirem ao mesmo exemplo. Esse é especialmente o caso, visto que os termos apontam para referentes temporais concretos, que é a parousia e a reunião dos santos. E visto que a categoria idêntica não é atestada com impessoais concretos no Novo Testamento. Agora, como bom professor de grego e exegeta, nós temos que ser honesto. Isso não quer dizer, aqui também são palavras de Wallace, eu tenho que citar toda a palavra, para algum querido irmão pós-tribulacionista, ler a gramática de Wallace e falar, mas ele não citou o que o Wallace disse na página 290, né? O Wallace disse, isso não significa ser impossível ver um arrebatamento pós-tribulacionista no texto. Por quê? Ainda que as palavras possuam um referente idêntico, não possuam, elas podem ter referentes simultâneos. Nosso único problema, e eu quero tratar disso aqui, né? Já estou tratando, aliás, nosso único ponto é que, por causa do mau uso da sintaxe grega, por alguns eruditos, certas abordagens sobre a teologia do Novo Testamento têm muitas vezes sido lançadas sem uma consulta justa. Olha aí. Bom, agora que eu expliquei a questão da reunião e da vinda do Senhor, de forma mais exegética, olhando aqui as regras, a regra de Granville-Sharp, né, a maioria dos estudiosos só conhecem a primeira regra, pastor. A maioria dos estudiosos só conhece a primeira regra. Porém, existem 6 regras, como eu já disse no início. Existem 6 regras. A regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, 5 e 6, elas precisam ser apresentadas. A 1 eu acabei de mostrar, que são apenas substantivos pessoais. Eu não vou tratar uma por uma, porque é muita coisa para tratar e vai estourar o nosso tempo. Mas na regra 1 ele diz substantivos pessoais. Quando os 2 substantivos pessoais, isso inclui também adjetivos ou particípio também. É a primeira regra. Na regra 2, diz, se ambos os substantivos tiverem o artigo, mas não o copulativo, eles se referem à mesma pessoa. Aí nós temos aqui vários exemplos. Por exemplo, Lucas 1,47, falando aí sobre, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A expressão grega ali é kaia galia sento, pneumamu epitoteotosoteri. Então nós temos ali essa regra aqui. Regra 3, se o primeiro tiver com artigo, o segundo não, e houver copulativa, e etc. Então, como eu disse, existem não só uma regra, mas 6. E talvez por desconhecer essas 6 regras, eles acabam aplicando ela ali, a regra número 1, por exemplo, de forma equivocada, achando que ali, de fato, essa regra é aplicável. Agora, pastor, sobre esse texto, saindo um pouco aqui dos termos técnicos sobre as regras de Granville-Sharp, quem quiser descobrir mais sobre essa regra, eu não vou aqui esmiuçar o assunto, até por causa do nosso tempo, eu estou tentando ser mais panorâmico. Estuda a gramática de Daniel Wallace, a tese que ele defendeu também, vários estudiosos tratam desse assunto, vários estudiosos, né? Agora, esse texto de Tessalonicenses, eu amo demais o verso 3. O verso 3 de 2 Tessalonicenses diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, pois não virá, a menos que a apostasia venha primeiro, e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da perdição. Na Bíblia literal do texto tradicional, que é a LTT, diz o seguinte, que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira. Por quê? Não será assim, sem que haja vindo a retirada primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós temos aqui, amados ouvintes, o substantivo grego apostasia. Ele é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Além de 2 Tessalonicenses 2,3, ele ocorre também em Atos 21, que diz o seguinte, você está ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar, apostasia aqui, Moisés. Essa palavra, ela é um substantivo de afistemi, que é partir. Nós temos aqui uma palavra composta de apó,
que é uma preposição que significa longe, afastado, em oposição como prefixo, ela normalmente denota separação, partida, término, inversão. Quem diz isso é Strong. E também a palavra ristemi, que é ficar parado, levantar. Comparado com titemi, ela indica uma posição ereta. Então ela tem um significado central de longe de ou partida. Existe um léxico grego de Liddell e Scott. Ele vai definir a apostasia, primeiro, como deserção, revolta, e depois como partida, desaparecimento. Esse verbo, ele como verbo, ele é usado 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15 vezes, apenas 3 têm algo a ver com a partida da fé. Lucas 8:13, 1 Timóteo 4:1 e Hebreus 3:12. Agora, a palavra afistemi, ela é usada para partir da iniquidade, por exemplo, em 2 Timóteo 2:19, de homem ímpios, no 6:5 de 1 Timóteo, do tempo, de Lucas 2:24, do corpo, 2 Coríntios 12, verso 8, e de pessoas, em Atos capítulo 12, verso 10, e Lucas 4, verso 13. Daniel Dever, ele diz o seguinte: é com plena certeza de estudo exegético adequado e com toda a confiança nas línguas originais que a palavra significado de apostasia é definida como partida. Quem diz isso é Daniel Davey, um estudioso. Agora, a pergunta que não quer calar é: o que Paulo quer dizer com a palavra apostasia, que no grego está reapostasia, está com o artigo definido. O artigo definido, ele denota que este será um evento definido, um evento distinto da aparência do homem do pecado. A palavra grega para se afastar ali, tomada por si mesma, não significa apostasia religiosa ou deserção. A melhor tradução ali é partir. O apóstolo Paulo, ele se refere aqui, no texto, a um evento definido, que ele chama de a partida, que vai ocorrer logo antes do início da grande tribulação. O que vai acontecer no início da tribulação? O arrebatamento da igreja. Exatamente. Então a palavra tem um significado principal de partir e depende do contexto para determinar se é partida física ou partida abstrata, como, por exemplo, a partida da fé. Agora, sobre o uso do artigo, o mesmo Daniel Davey, ele diz o seguinte: como a língua grega não precisa de um artigo para tomar o substantivo definido, fica claro que com o uso do artigo está sendo feita referência a algo em particular. Em Tessalonicenses 2:3, ele diz isso, Davey, ele diz o seguinte, em Apostasia, na página 47, ele diz, em Tessalonicenses 2, verso 3, a palavra apostasia é prefaciada pelo artigo definido, o que significa que Paulo está apontando para um tipo particular de partida, claramente conhecida pela igreja de Tessalônica, né? Para eu começar a concluir, deixa eu só falar um pouco, Gordon R. Lewis e Bruce Demarest, em Teologia Integrativa, ele diz o seguinte: o artigo definido serve para tornar uma palavra distinta e chamar a atenção para ela. Seu propósito é denotar uma referência anterior. Olha só. A partida que Paulo se refere, anteriormente, era o nosso ser reunido com ele, no verso 1. E o nosso ser arrebatado com o Senhor e os arrebatados mortos nas nuvens, em 1 Tessalonicenses 4:17. Eles dizem isso. Então, a partida foi algo que Paulo e seus leitores claramente tinham um entendimento a respeito. Paulo diz, por exemplo, no verso 5, ele diz o seguinte: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, o uso do artigo definido apoiaria a noção de que Paulo falou de um evento claro com eles e discernível. Uma partida física, como um arrebatamento, se encaixaria em total noção a esse texto. Exatamente. Quando nós olhamos, pastor, isso aqui é muito interessante. Quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós nunca vemos a doutrina da apostasia. Ele não usa a doutrina da apostasia como afastamento da fé. Não usa nessa carta. Em contrapartida, praticamente todos os capítulos da primeira epístola falam do arrebatamento. Capítulo 1, versos 9 e 10. Capítulo 2, verso 19.
Capítulo 3, verso 13, provavelmente. Capítulo 4, versos do 13 ao 17, é indiscutível. Capítulo 5, versos do 1 ao 11. Então observe que ele está falando do arrebatamento em todos os capítulos, né? Então, nessas passagens, Paulo usou uma variedade de termos para descrever o arrebatamento. Por exemplo, no capítulo 1, verso 10, ele usa a expressão resgatar, livrar do perigo, que é a expressão riomai, nos livra. A expressão ali é riomai, que é um substantivo de parousia. Ele também vai usar no capítulo, ele vai usar no capítulo 2, verso 19, o substantivo parousia. Essa expressão riomai significa resgatar ou livrar do perigo. Se nós pegarmos 1:10 de Tessalonicenses, ele diz, a saber esperar Jesus, que nos livra da ira vindoura. O verbo ali é riomai, livrar do perigo. No capítulo 2, verso 19, e no 3:13, ele usa o substantivo parousia. No capítulo 4, verso 17, ele usa o verbo harpazo. Lá está harpaxômeta, que está no futuro indicativo de voz passiva, né? A expressão ali, no capítulo 5, verso 9, que é nós não fomos destinados para ira, mas para a aquisição da salvação. A expressão ali é a expressão pararipoies soterias, que é aquisição da salvação. Então observe que ele usa vários termos para se referir ao arrebatamento. Então não seria surpreendente que ele usasse outro termo para se referir ao arrebatamento em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Muito Verso interessante, 3, né? Muito interessante essa observação, porque às vezes quem começa a estudar escatologia, ele imagina que parousia é um termo técnico, e não é. Termo técnico para a segunda vinda, especificamente. Harpazo é o termo técnico para o rapto, o arrebatamento, também não é. E conforme você bem pontuou, Paulo está tratando sobre o arrebatamento da igreja, na sua primeira epístola. Ele vem discorrendo sobre escatologia. Então, o termo apostasia, né, além do primeiro século, realmente ele tinha simplesmente o sentido de partida, retirada, afastamento. Por esse motivo que quando se trata de apostasia da fé, que é a conotação que nós temos hoje, né, esse sentido pejorativo do termo como apostasia da fé, Paulo, quando ele quer dizer que esse afastamento é da fé, ele tem que mencionar que é da fé. Senão o leitor não ia entender do que se trata aquela apostasia. Exato. E considerando que o contexto aqui é um contexto escatológico, fica muito óbvio que a partida, o afastamento, é da igreja sendo retirada da terra, porque é sobre isso que Paulo está tratando. Mas tem uma questão também, Átila, muito interessante, não sei se você pode citar aí, em relação a algumas traduções, né? Tem pessoas que têm dúvidas. Mas o porquê que as traduções fazem a transliteração ao invés de traduzir? Mas inicialmente, eu creio que você deve ter aí pelo menos umas 2 ou 3 traduções anotadas, né, que ao invés de transliterar apostasia, porque o que nós temos aqui é uma transliteração, não é tradução. Eles já traduziam por partida, por retirada mesmo, sem nenhum problema, né? Interessante, só disse que eu devia ter aqui umas 2 ou 3, né? Na verdade, eu tenho 7 aqui. 7, olha aí. Eu tenho 7. Na verdade, as primeiras 7 traduções inglesas de apostasia traduziram o substantivo como partida. Quais são elas, pastor? A Wycliffe Bible, de 1384, a Bíblia de Tyndale, de 1526, a Bíblia de Covardale, de 1535, Bíblia de Cranmer, em 1539, Bíblia de Culatras, em 1576, Bíblia de Beza, em 1583 e a Bíblia de Genebra, de 1608. Olha aí. Essas traduções traduziram a palavra apostasia como partida ou retirada. Ou seja, ao invés de fazerem simplesmente a transliteração, eles fizeram a tradução do sentido simples e comum do termo, que mais uma vez favorece de forma grandiosa a nossa perspectiva pré-tribulacional. Um lançamento, esse lançamento é de um novo livro, com 357 páginas sobre Tempo do Fim, a Resposta. E essa resposta é devido a alguns posicionamentos levantados em debates, e eu fiz uma defesa pré-milenista e pré-tribulacionista. Neste livro, você tem ele aí na sua tela, tem o QR Code, você já pode fazer a compra, e até dia 25 de dezembro esse livro chega
no seu endereço, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil que você estiver. Esse livro é um pouco diferente do outro. O primeiro livro, Escatologia Bíblica, uma visão apologética, histórica e manual. Este livro, ele trata em uma defesa do pré-tribulacionismo, refutando alguns pontos levantados, principalmente em debates. Então, se você quer adquirir este livro, está aí na sua tela, tem o QR Code, você pode adquirir e, colocando ali o seu endereço, o cadastro, este livro chega na sua casa, você recebe e o frete é comigo. Átila, nós temos uma outra questão aqui muito importante também, que é em relação ao dia do Senhor. Paulo está deixando muito claro que antes do dia do Senhor tem que haver essa apostasia, que muito provavelmente, à luz dessa análise exegética gramatical, pode sim ser uma referência ao arrebatamento da igreja e, consequentemente, a manifestação do anticristo. Enfim, o dia do Senhor aqui é uma referência ao arrebatamento ou é uma referência a um período de juízo, de julgamento? Porque o pós-tribulacionista, às vezes, ele lê no texto aqui o dia do Senhor como sendo o rapto da igreja. O que você tem a dizer sobre esse termo? Na verdade, por contexto, é quase que impossível nós entendermos ali o dia do Senhor sendo como o rapto da igreja. Embora existem várias interpretações, vários pontos de vista, nós vamos ver, isso aqui está no capítulo 5, né? Verso 1, sobre o dia do Senhor. Vamos ao capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, aliás, de 1 Tessalonicenses. Né? Meus irmãos, verso 1 e 2. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí vamos lá. Verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse dia do Senhor aqui, que virá como ladrão, antes disso acontecer, o arrebatamento vai acontecer antes. Então, nessa perspectiva, ele pode abranger ali. Mas o dia do Senhor, ele é um dia escatológico. Não é um dia de 24 horas, por exemplo. É um período de tempo que virá ali como juiz, como um juízo. Isso, naquele período. Exatamente. Né? Se aqui o pós-tribulacionismo acredita que aqui apoia o pensamento deles, o que acontece? Ele vai vir como ladrão, aquele grande dia. E a expressão usada como ladrão ali é muito interessante no grego. Nós temos duas palavras traduzidas como ladrão. A palavra kleptes, né? De onde vem a palavra kleptomaníaco, né? Kleptomaníaco. Ali nós temos vários dicionários que diz que é vir de forma súbita, vir secretamente, rapidamente. Então aqui, se aponta para o pós-tribulacionismo, é um problema para eles. Por que é um problema, pastor Ivan Santos? Porque eles aguardam alguns sinais. E pelo que está acontecendo aqui, ele vai vir de forma súbita, de forma repentina, que nós entendemos como iminente. E um fato iminente, ele não precisa de sinais. Então, haverá sinais nesse sentido. Então, aqui, no nosso ponto de vista, não apoia o pós-tribulacionismo. Até porque existe um contexto da epístola. Então, aqui está falando sobre o dia do Senhor que virá como ladrão. Então, a palavra ladrão ali, ela significa vir de forma secreta, repentina, súbita. Né? Então, secreto ali é quando ninguém vai estar esperando eles virem esse dia. Então, não pode apoiar o pós-tribulacionismo aqui, no nosso ponto de vista. Com certeza. Até mesmo porque Paulo ele traz aqui, né, uma definição muito clara do dia do Senhor. Né? Ele vai dizer que virá como ladrão de noite, e aí ele começa a explicar em que consiste, né, o dia do Senhor. Pois que quando disserem a paz e segurança, agora ele vai dizer o que é o dia do Senhor, e ele não fala a igreja será arrebatada. Exato. Né? O que o texto diz? Então lhes virá repentina destruição. Está aí o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. E, ao nosso ver, está em total sintonia com a revelação do dia do Senhor nos textos do Antigo Testamento. Exato.
Não é isso? Os profetas no Antigo Testamento trataram o dia do Senhor como um dia de juízo, de vingança, de trevas. Isto é, então, segundo a nossa perspectiva, segundo a sua fala e afirmação, nada tem a ver com o rapto, o arrebatamento da igreja, né? Vamos lá, temos uma outra questão muito interessante aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, que é o que nós encontramos aqui a partir do versículo 6. Antes que se manifeste o homem da iniquidade, o anticristo, e aí, então, haja início o dia do Senhor, que é o período da grande tribulação, Paulo vai deixar claro que há um detentor, há alguém restringindo a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. E o capítulo 2, versículo 6, vai dizer: E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Isto é, há alguém, há um poder que está detendo a manifestação do anticristo, que dará início ao dia do Senhor. E Paulo diz no verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Então ficou claro aqui, Paulo fazendo a exposição de que há alguém, há uma força, um poder, impedindo a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo, que por sua vez, quando se manifesta, haverá então o início do dia do Senhor, que é a grande tribulação. Aqui nesse texto, de forma exegética, como que você consegue demonstrar quem é este que detém a manifestação do anticristo? Até mesmo porque há várias perspectivas, há várias possibilidades aí que alguns exegetas apresentam para este que detém a manifestação do anticristo. O que você tem a dizer sobre esse texto? Ok, esse é um texto de fato que também, no meu ver, por todo o contexto, apresenta quem é o que o resiste e o que o detém. Uma das principais dificuldades que tem às vezes confundido os estudiosos é a mudança do gênero do neutro no verso 6, expressão tokatekon, que é o que o detém, o que está detendo, para o gênero masculino no verso 7, que é rokatekon. Nós temos gênero neutro indicado ali tanto pelo artigo ali, ton, e o artigo ro, gênero neutro no 6 e masculino no verso 7. Aí alguém diz, não pode ser o Espírito Santo, ou, do nosso ponto de vista, o poder represório do Espírito Santo. Porque está no gênero neutro no 6 e no verso 7, no gênero neutro. Só que é o seguinte, alguém diz o seguinte, a palavra espírito no grego é neutra. Só que, em alguns casos, nós podemos considerar o masculino, por exemplo. Por exemplo, quando o senhor abre a sua Bíblia em João capítulo 15, verso 26, e João capítulo 16, versos 13 e 14, o masculino ele pode ser usado livremente ali. Eu gostaria de ler, deixa eu estar mais próximo aí. João capítulo 15, verso de número 26. Olha como que está lá. Ó. 15, verso 26. Isso. Eu vou fazer a leitura e você faz a exposição na Sim. sequência. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem causa. João 15, 26, você está lendo? Isso, João 15, verso 26. Eu acho que é o 14, então. 14, 26. 14, Vamos 26, lá. né? Mas aquele Consolador, o Isso. Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Exatamente, é o 14, 26. Eu disse 15, mas é o 14. Ali está, mas aquele Consolador, o termo aquele ali, é o artigo definido sendo usado como um demonstrativo. E o gênero ali é neutro. Agora, olha o capítulo, aliás, o gênero ali é masculino, perdão, aquele. Olha o capítulo 16, verso 13 e 14, pastor. Só vira a folha. Capítulo 16 de João, versos 13 e 14. 13 e 14, vamos lá. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em
toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então observe aí, o masculino está sendo usado livremente referente ao Espírito Santo. Aquele, gerando masculino. Olha aí. Se o senhor abrir em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, nós também ali temos pronomes relativos usados no masculino. Eu gostaria que o senhor lesse, só está em Efésios 1, Efésios 13 e 14. capítulo 1, verso 13 e 14. 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O qual é, ali nós temos um pronome relativo sendo usado no masculino. Então, essa questão de dizer, não, o gênero do Espírito Santo é neutro, a palavra Espírito é neutro. Lá naquele texto, ora é masculino, ora é neutro. Não resolve o problema de Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 7. Então, no nosso ponto de vista, embora, como o senhor mesmo bem frisou aí, existem vários pontos de vista. Existem pessoas que creem que ali está se referindo ao Império Romano. Isso. Outros que ali se referem ao próprio Satanás. Então, Satanás existindo o anticristo? O próprio anticristo. Não tem lógica, é anacrônico, né? É desconexo, é quase que um absurdo crer assim. Para mim, isso aí se resume a uma coisa, é querer fugir da realidade que o contexto apresenta. Exato. Por dogmatismo, eu chamo isso. Por dogmatismo. Por quê? O texto não dá essa ideia. Satanás existindo o próprio Satanás, o próprio anticristo. O Império Romano tem poder, o único que tem poder para resistir é o quê? O Espírito Santo. Aí agora aqui, pastor, tem um ponto entre os dispensacionalistas. Muitos, por causa desse versículo, criaram o pensamento de que o Espírito Santo será tirado da terra. Pô, muito bom durante a falar sobre grande isso. tribulação. Eu vou até comentar isso aqui, é para nós mesmos, né? Para nós mesmos. O nosso dispensacionalista pré-tribulacionista. Eles acham o seguinte, alguns, por causa desse verso, o Espírito Santo será tirado. Na verdade, primeiro ponto, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Eu penso que nesse versículo, o que se refere aqui é o poder o poder restringidor do Espírito Santo que habita em quem? Na igreja. Na igreja. O poder do Espírito habita na igreja. Como a igreja será retirada, obviamente, na nossa perspectiva pré-tribulacionista bíblica, o Espírito Santo, esse poder sobe junto com a igreja. Até porque haverá conversões na grande tribulação, e só quem convence o homem é o Espírito Santo. Haverá 2 testemunhas profetizando. Haverá uma operação do Espírito Santo, não como na nossa era agora, porque agora nós somos habitados pelo Espírito Santo. Como que era no Antigo Testamento? O homem não era habitado de forma plena como somos agora. Na grande tribulação, haverá a mesma forma que outrora. Então não é que o Espírito Santo será tirado da terra durante a tribulação, né? Ele vai estar habitando nos crentes, a igreja. Então esse poder represório sai no arrebatamento junto com a igreja. Mas o Espírito Santo continua sendo onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele vai agir de uma forma diferente que ele age agora. Esse é o ponto aqui. Então aqui não é o Espírito que vai ser tirado, é o poder restringidor do Espírito Santo. Esse poder sai junto com a igreja no arrebatamento. É o nosso ponto de vista. Muito bom, né? Até mesmo porque o Espírito Santo é onipresente, né? Exato. Não tem como ele se ausentar, se retirar da terra. E uma outra questão, que se o Espírito Santo fosse retirado, não haveria nenhuma conversão durante o período tribulacional. Exato. Né? E quando nós estudamos Apocalipse, fica muito evidente, né, pela pregação ali das 2 testemunhas, anjo, possivelmente os 144 mil. Então haverá conversão entre povos, tribos e nações. E o único que tem o poder para convencer o pecador do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Né? Então o Espírito Santo continua. Quem é retirada é o veículo por intermédio do qual o Espírito Santo atua hoje, que é a igreja. Átila, caminhando já para o fim da nossa entrevista, nós temos uma outra questão interessante aqui, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando fala da chegada, a manifestação do iníquo que virá segundo a eficácia de Satanás.
E o texto vai dizer que quando ele chegar, quando ele ascender ao poder, por assim dizer, ele vai operar sinais, prodígios de mentira. E o texto no versículo 11, falando em relação àqueles que ficarem após o arrebatamento, e aqui nós, dispensacionalistas, entendemos que esse texto tem a ver com aquelas pessoas que estiveram conosco muitas das vezes na igreja, aqueles que têm grande oportunidade hoje e rejeitam essa oportunidade. Então, o versículo de número 11 vai dizer em relação a estas pessoas, né, possivelmente: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Comente esse texto, por favor. O senhor começou no verso 11, né? E por isso o quê? Olha o verso 10. O verso 10, a parte B, diz: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí no verso 11 continua: e por isso o quê? Porque não receberam o amor da verdade. Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Pastor, esse texto, de todos os outros que nós já citamos também, é um dos textos que mostram que durante a grande tribulação, se esse texto aqui, a igreja está inclusa na grande tribulação, será que Deus vai enviar esse espírito do erro aqui? A operação do erro, aliás, para nós? Olha aí. Esse é um texto claro que está se referindo àqueles que estarão aqui durante a grande tribulação, não a igreja. E que outrora rejeitaram o amor. Que outrora rejeitaram o amor. Esses daqui, esse aqui é um ponto que eu gosto muito de, com muita cautela, afirmar. Sim. Dificilmente, queridos, aqueles que não forem arrebatados antes da tribulação, aqueles que passarem durante a grande tribulação, que outrora foram servos do Senhor, Isso. com muita dificuldade, com base nesse texto, vão se salvar. Pastor, você está dizendo que não vai ter salvação na grande tribulação? Não. Eu não posso jamais dizer isso, porque Apocalipse capítulo 7 mostra isso de forma muito veemente, clara, mas com muita dificuldade. Aqueles que não aceitaram a Cristo agora, viveram na sinceridade e não foram arrebatados, dificilmente salvarão. Com base nesse texto, eles não creram, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. Por contexto, isso mostra a dificuldade daqueles que estão agora nesse período, onde, entre aspas, é fácil ser salvo. A graça está operando, um favor que nós não merecemos, e etc. Através da palavra, né? Mas no período tribulacional, a mente das pessoas estarão tão cauterizadas, de alguns, com muita tristeza no coração, pastor. Eu vou fazer uma afirmação aqui, talvez que eu nunca ouvi alguém falando, mas eu vou falar. Nós teremos muitos teólogos na grande tribulação. Sem sombra de dúvidas, né? Nós teremos muitos intelectuais na grande tribulação. Teremos muitos sabedores, conhecedores, exímios exegetas na grande tribulação. E a mente deles tão cauterizadas, dificilmente eles vão querer entender, aceitar que de fato o que está acontecendo é algo catastrófico. Esse é o ponto de vista do irmão Átila. E eu penso que o pastor pode concordar comigo ou não. Mas esses terão ainda mais dificuldade para crer. Por isso, querido, a hora de subir para o céu, crer em Cristo de forma correta, biblicamente falando, é agora. Porque durante a grande tribulação, a salvação haverá. Mas para quem não subiu antes, meu irmão, dificilmente se salva na grande tribulação. Eu penso que esse texto fala de forma muito forte também em relação àquele que, estando no nosso meio, frequentando uma igreja, às vezes exercendo até função, ele se afasta e adota aquele pensamento: se a igreja for arrebatada agora, depois eu simplesmente nego o anticristo. É muito comum essa fala, como se fosse simples negar o anticristo no período tribulacional, né? Então eu vejo isso como um engano de Satanás, que já conduz as pessoas a uma espécie de apostasia da fé. Exato. Já.
Então, essas pessoas, conforme esse texto deixa claro, esses em específicos, né, terão uma grande dificuldade durante a grande tribulação, a despeito de que será um período de grande e intensa salvação de âmbito global. Tem uma pergunta aqui para te fazer, a última. Fique à vontade, pastor. Antes de passar para as suas considerações finais, né, eu sei que você tem um curso, eu quero que você fale sobre ele. Sim. Né? Você é professor de grego. Estudando escatologia, e naturalmente pela fala do irmão, dá a entender que você também lê obras pós-tribulacionistas, conhece o pensamento. O porquê que você não é um pós-tribulacionista? Qual a sua maior dificuldade em adotar a perspectiva pós-tribulacionista? De forma bem objetiva Bem e simples, simples. Bom, eu vou destacar apenas um ponto. Eu vejo no pré-tribulacionismo uma coerência bíblica gigantesca. Embora nós somos acusados do oposto, mas eu não vejo essa coerência. Vamos lá. Eu não consigo resolver, por exemplo, se eu fosse um pós-tribulacionista, quando que vai acontecer a ceia, as bodas do Cordeiro? Quando que vai acontecer o tribunal de Cristo, que é notório, que o tribunal e o juízo é diferente. Tribunal de Cristo e juízo final. Quando que vai ser esses eventos? Como que eu resolveria, por exemplo, João capítulo 14? Eu teria que espiritualizar o texto. Jesus disse que levaria a igreja para a casa do Pai. E principalmente para o pós-tribulacionista, pré-milenista, a igreja vem reinar aqui na Terra. Correto? Com Cristo. Isso. Só que ele arrebata a igreja e volta com ela ao mesmo tempo. E onde João capítulo 14 se encaixa? O céu, né? O céu. Quando que nós estaremos no céu? Então, por esse, eu poderia ficar aqui a tarde toda tratando de alguns pontos do pré-tribulacionismo, resolve com tamanha facilidade. Os habitantes do milênio, quem vai habitar o milênio? Vai ser somente de ímpios? Vai ser somente pessoas que são condenadas? Aí no final do milênio, Satanás engana quem? Quem Pois já é. está enganado? Então, por esses e outros pontos, não há possibilidade de eu ser pós-tribulacionista. Enfim. Porque eu penso que a coerência bíblica do pré-tribulacionismo é fantástica. É muito maior, né? Quando vai se harmonizar com todo, eu sempre digo, a nossa perspectiva e posição teológica, especificamente na escatologia, não se resume em você interpretar ou resolver o problema só de um texto. Exatamente. É como montar um quebra-cabeça. Né? Exatamente. Como é que vai ficar lá na frente? Nós chamamos isso de simetria bíblica. Exatamente. Né? Então, o pré-tribulacionismo, pastor, lhe cortando e já lhe devolvendo a fala, consegue explicar com tamanha facilidade, de acordo com a interpretação literal, a distinção entre Israel e igreja, a natureza da igreja, a natureza da grande tribulação, a doutrina da iminência, que não tem para onde correr, é bíblica. Isso. A doutrina da iminência, somente o pré-tribulacionismo consegue resolver. Esses e os outros pontos que eu já citei, entre outros que eu ainda não citei. Então, não dá para ser pós-tribulacionismo na perspectiva do irmão Átila. Não dá para ser pós-tribulacionista. Muito bem, pastor, professor Átila Ribeiro. Né? Foi um prazer muito grande estarmos juntos nesse momento. Poderíamos passar horas aqui, né? Mas o tempo não nos permite. E nessas considerações finais, eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho como professor, para que os nossos amigos que estão nos assistindo possam acompanhar melhor e mais de perto o seu trabalho. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao senhor pelo convite, pela oportunidade de estar aqui tratando esse assunto. Como o senhor disse, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo, até porque o assunto é propício, nós ambos gostamos do assunto, é um assunto importante, mas como o senhor mesmo disse, o tempo é um pouco curto, não dá para tratar dele tudo. Mas eu já quero agradecer pela oportunidade e dizer aos irmãos, né, eu sou o pastor Átila Ribeiro, também sou pregador da Palavra de Deus, faço a função de pregador itinerante, tenho o meu Instituto Teológico, Instituto Teológico Dynamis. Nós temos teologia tanto presencial quanto online, temos o curso de grego bíblico, hebraico bíblico, temos os nossos cursos que estão na plataforma digital, pregador aprovado. Se você quiser saber dos nossos cursos de forma mais pormenorizada, entre nas nossas redes sociais. PR Átila Ribeiro UFC no Instagram, Átila Ribeiro Oficial no YouTube. Lá nós temos vídeos, temos vários debates sobre a escatologia, vários estudos também sobre a escatologia. Aliás, eu tenho vídeos quase completos sobre a escatologia no meu canal. Vale a pena te dar uma conferida. Aula de grego, aula de hebraico e etc. E eu gostaria de concluir mandando um abraço para minha esposa. Deus abençoe minha esposa. Deus abençoe os meus irmãos que oram por mim, meus amigos. Deus abençoe a todos que, de forma direta ou indiretamente,
tem orado por nossas vidas e tem nos abençoado. E eu espero que esse pouco tempo que nós tivemos aqui tenha edificado sua vida. Amém? E seja um pré-tribulacionista. Meus amigos, meus irmãos, é com muita satisfação que estamos encerrando mais um programa Fora da Caixa com grandes entrevistas. Quero deixar aqui um abraço a todos também, em especial aos nossos irmãos da Assembleia de Deus ali de Sorocaba, a minha esposa Tatiane, que sempre tem nos apoiado, e até uma próxima entrevista em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.